Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria ter você aqui para mais um dia, para mais um momento de formação nessa caminhada rumo à consagração ao glorioso São José. Então já pega o seu livro, São José Nosso Pai, socorro em todas as necessidades. Nós já vamos dando início aqui, página 92. Não esquece de deixar aí o seu like. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Vamos caminhar aí com a gente. Temos também um grupo no Telegram, Pequeno Nada. Temos nosso canal no Instagram, nossa página no Instagram, Carmelitas Mensageiras. Facebook também, Carmelitas Mensageiras. Então vamos lá. Página 92 do nosso livro. Diz assim: quem não sabe que São José ocupa, depois de Maria, o primeiro lugar no coração de Deus, e muito pode junto do Senhor, em favor daqueles que o imploram? Santo Afonso de Ligório. Então ele está perguntando, quem não sabe? Você sabe disso? Você sabia que São José ele ocupa, depois de Maria, o primeiro lugar no coração de Deus? Gente, olha como São José é importante, né? Ele que foi escolhido para ser pai de Jesus, ele ocupa no coração de Deus, depois da Santíssima Virgem Maria, o lugar mais importante. Porque é aquele que trouxe mais graça para o coração de Deus, né? Mais glória, aliás, graça não, mais glória para o coração de Deus, sendo aí pai do Filho de Deus, pai adotivo de Jesus. Muito pode junto do Senhor em favor daqueles que o imploram. Então, São José pode muito. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a dignidade de São José, sobre tudo aquilo que São José pede a Deus. O pedido de São José a Deus, ele é uma violência. Aqui eu falo violência entre aspas, porque é uma violência ao coração de Deus para obter as graças. Não violência como a gente pensa, né? Mas é algo tão forte no coração de Deus que o faz jorrar aí as suas graças sobre nós. Tá bom? Sobre nós, sobre toda a humanidade. Nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre algo muitíssimo importante. Todos os dias são importantes, né? Todo dia a gente tem temas importantes aqui na nossa caminhada, graças a Deus, que nos formam, que nos ajudam aí nesse processo. Hoje nós vamos falar sobre algo que se chama intercessão. São José ele é um grande intercessor junto de Deus, né? Junto de Jesus, junto do seu filho. Assim como a Santíssima Virgem Maria é uma grande intercessora junto a Jesus. Então nós vamos entender como deve ser o nosso papel de intercessor, de intercessora, por quem nós devemos rezar e como devemos rezar neste dia de hoje. Tá bom? Porque Deus conta com a nossa oração. Irmãos, nós como almas pequeninas, eu comecei aqui falando do Telegram, né? Nós temos um Telegram chamado Pequeno Nada. Lá no Telegram nós nos denominamos almas pequeninas. Por quê? Somos almas pequeninas. Porque somos almas que nos colocamos diante de Deus buscando formação, reconhecendo o nosso nada, a nossa pequenez, a nossa dependência de Deus, mas não olhando só para nós. Olhando também para os irmãos que precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Irmão, não dá para viver só por nós mesmos. Não tem condição. O que eu percebo às vezes? Antigamente a gente rezava o terço aqui, a gente reza todo dia 18h30, né? Hoje nós rezamos com o Santíssimo. Nós não rezamos utilizando o celular. Hoje em dia a gente transmite com a câmera. Mas antes, nós rezávamos com o celular, né? A irmã estava ali, eu ou uma outra irmã, a gente estava ali, ligava o celular e transmitia apenas no Instagram nessa época. E o que acontece? O que eu percebia quando a gente rezava o terço? Cada mistério a gente colocava uma intenção. Então, rezava, vamos supor, primeiro mistério, quero rezar por você, pelas suas necessidades, pelas suas intenções, vai colocando aqui. As pessoas iam colocando. Segundo mistério, vamos rezar pela sua família, coloca aqui o nome das pessoas da sua família. Terceiro mistério, vamos rezar, por exemplo, pelas pessoas que estão em pecado, pela conversão de toda a humanidade e tal. Coloca aqui. Aí a gente começava a rezar pelos outros, pelas pessoas que precisam das nossas orações. Aí o que eu percebia quando eu falava que a gente ia rezar por intenção daqueles que precisavam das nossas intenções, das nossas orações, né? As pessoas continuavam colocando o pedido por elas mesmas.
Ai, por mim, eu vou fazer um concurso, eu preciso de um emprego, eu tô necessitada, eu preciso de uma graça, eu preciso de não sei o quê. Eu falo, gente, mas nós já rezamos isso no primeiro mistério. Ah, pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos. Mas nós já rezamos isso no segundo. Então, eu comecei a perceber a dificuldade das pessoas em sair delas. Eu rezo, mas eu rezo por mim, pelas minhas necessidades, pelas necessidades daqueles que eu amo e pronto, acabou. Eu pedi por alguém que eu não conheço, eu pedi por alguém que está precisando, eu pedi por alguém que está no hospital, eu pedi por alguém... Eu tirar o olhar de mim, isso é muito difícil. Então, os pedidos das pessoas normalmente giram em torno delas. Então, a nossa capacidade de intercessão é muito pequena. Muito pequena. Se eu posso rezar por mim? Claro que eu posso. Eu posso rezar pela minha família? Eu tenho obrigação de rezar. Pelo meu pai, pela minha mãe, marido, mulher, filhos. Eu tenho obrigação. Tio, tia, vovó. Só que eu não posso ter um coração tão pequeno a ponto de querer rezar só por mim e só por aqueles que eu amo. Eu devo ter capacidade de rezar até pelos meus inimigos. Isso é um coração que vai se alargando de amor. É um coração que se alarga. Um coração que se compadece. Nós vemos na palavra, né? Nós devemos imitar Jesus. Nós vemos na palavra de Deus o quanto Jesus ele tinha compaixão. Ele olhou para a multidão que estava ali faminta e ele se compadeceu. Se você pensar, o que ele tinha a ver com aquela multidão? Nada, mas ele se compadeceu. Ele está em Naim, ele vê passar o cortejo do filho único da viúva. A mulher já era viúva, já tinha perdido o marido, o único filho morreu. Jesus, ele vê aquela mulher, ele se compadece. O que ele tinha a ver com aquela mulher? Nada. Aquela mulher não era parente dele. Ele se compadece daquela mulher, ele faz um milagre na vida dela. Então, a compaixão, ela sai, ela tira o olhar de nós mesmos. A compaixão tira o olhar daquele grupinho de pessoas ali, né, da família. A compaixão, ela expande o nosso olhar, ela abre, ela alarga o nosso coração. Como é bonito ver uma pessoa que tem compaixão. Irmã, eu não posso fazer nada, irmã, pelos outros. Você pode ao menos rezar. Se você não puder fazer grandes atos, você poderá pelo menos rezar pelos outros. E a oração ela já é algo muito importante. A intercessão já é algo muito importante. Ok? Então vamos lá com o Catecismo da Igreja. Se você está com o catecismo aí, abra no parágrafo 2634, onde a gente vai ver sobre a oração de intercessão. Parágrafo 2634 do Catecismo da Igreja, oração de intercessão diz assim: a intercessão é uma oração de pedido, que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Olha que poder tem essa oração, ela nos conforma, ela nos aproxima da oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai, em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Então, junto do Pai, quem intercede, quem é o intercessor, é Jesus. Gente, a missão de Cristo na Terra, para nós entendermos, é justamente ser uma ponte entre nós e Deus. Então, Jesus, ele é Deus, né? Ele é puro espírito, ele é Deus, como o Pai é Deus. Jesus assumiu um corpo, meu corpo, teu corpo, a nossa matéria, a nossa carne, a nossa condição humana. Ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, Jesus, ele se coloca uma ponte, porque ele é Deus, então ele está unido a Deus. E ele se fez homem, então ele se une a nós. Então, ele faz uma ponte entre nós e Deus. Esse é o nosso intercessor junto do Pai. Ok? Mas por que então, irmã, nós pedimos a intercessão de São José, a intercessão de Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora e São José e todos os outros santos, eles intercedem a Jesus por nós. E Jesus leva aí ao Pai as nossas necessidades. Irmã, mas para que a gente precisa fazer, né? Uma corrente tão grande, por que a gente não pode ir direto em Deus? Você até pode. Não é errado você falar com Deus. Só que
Quando nós vamos até um rei e nós cativamos o coração da mãe do rei, o coração do pai do rei, nós temos mais chance de ter aí a atenção do rei sobre nós, né? Então, Nossa Senhora, como nós começamos falando ali, Nossa Senhora, São José, eles ocupam um lugar muito especial no coração de Deus, no coração de Jesus. É a mãe de Jesus, é o pai adotivo de Jesus. Então, não há nada que Nossa Senhora peça, se for da vontade de Deus, que São José peça, sendo da vontade de Deus, que Jesus não realize. Porque é um pedido de mãe, é um pedido de pai. Então não foi assim em Caná, em bodas de Caná, naquele casamento? Jesus antecipou a sua hora. Ele disse para Maria, olha, mulher, não chegou a minha hora, mãe. Mas, né, Nossa Senhora ali, tendo misericórdia daquele casal, compadecida por aquele casal, ela vai nos serventes e fala, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora sabia que Jesus não ia negar nada para ela. Ela é uma mãe. Mas não compete a nós, Maria. Não chegou a minha hora. Mas eu farei. Pelo teu pedido eu farei. É assim que Jesus age, né? Muitas vezes ele antecipa momentos, ele antecipa graças na nossa vida a pedido de Nossa Senhora e do glorioso São José. E dos outros santos. Mas eu digo os dois porque eles de fato ocupam um lugar muito especial no coração de Jesus, acima de todos os outros, né? Voltando aqui, ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores sobretudo. Ele tem poder ilimitado, Jesus tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. O próprio Espírito Santo intercede em nosso favor, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Interceder, pedir em favor de outro, ok? Então, a intercessão é uma oração própria, em favor, é um pedido em favor do outro. Se eu estou pedindo por mim, não é intercessão. Intercessão é eu me colocar diante de Deus para pedir por outra pessoa. Desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. Então, a intercessão, olha que bonito, que forte isso. É própria de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus, que está aí ligado, né? Unido à misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa daquela de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não cuida somente do que é seu, mas também do que é dos outros. E até reze por aqueles que lhe fazem o mal. Chega ao ponto de rezar por aqueles que fazem mal, por aqueles que lhe ofendem, por aqueles que são inimigos. Olha que coração mesmo alargado pelo amor de Deus. A capacidade que a pessoa tem pela oração de intercessão, de sair de si e de pedir pelo outro. Gente, tem gente que é incapaz de fazer este ato. Você fala para a pessoa assim, olha, vamos rezar por aqueles que estão sofrendo lá nos hospitais. A pessoa vai falar para você assim, não, irmã, mas eu também estou sofrendo. Eu também preciso de oração. Não, eu sei que você está precisando de oração, mas vamos rezar por aqueles que estão nos hospitais? Não, mas eu também estou precisando de oração. Então a pessoa é incapaz de sair dela. Eu falo isso assim, de forma constatada mesmo. A nossa incapacidade de sair de nós para rezar pelos outros. Irmã, mas se eu rezar pelos outros, eu vou ficar sem receber as graças que eu preciso. Irmão, se você pensa isso, você não entendeu nada até agora da nossa formação. O que vale mais? Vamos pensar. A minha oração por mim ou a minha caridade pelos outros? O que vai alcançar mais graças do coração de Deus? A minha oração por mim mesmo. Deus, eu estou precisando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou necessitado, eu preciso. Ou o meu olhar, né, de amor, de caridade, de compaixão, de misericórdia. Que olha pelo outro, clama pelo outro e chega a esquecer de si mesmo. Você acha que Deus vendo a tua generosidade em rezar pelos outros, Deus vendo a tua compaixão, Ele não vai olhar para as suas necessidades? O nosso Deus é um Deus que tem compaixão de nós. Ele vendo você, se dispor de você, da sua necessidade, Ele não vai olhar para a tua necessidade? Você acha isso?
Será que o nosso Deus é capaz de se esquecer daquilo que nós necessitamos enquanto nós olhamos para a causa e para a necessidade dos outros? Imagina. Deus vai derramar muito mais graça porque Ele encontra em nós um coração caridoso, um coração que se esquece de si. Que não pede só por si. Irmão, eu posso rezar por mim? Pode, deve. Reze por você. Reze pela sua família. Depois separe um tempo da sua oração para clamar, para pedir a Deus pelos outros. Moisés era um grande intercessor na Sagrada Escritura. Nós precisamos reavivar dentro de nós essa graça. Jesus é um grande intercessor. Precisamos imitar o Cristo. E rezar por toda a humanidade. Gente, quantas pessoas estão se perdendo no pecado? Nossa Senhora, na aparição em Fátima, nas outras aparições, Nossa Senhora sempre diz isso, que muitos se perdem por não ter quem reze por eles. Muitos. Já pensou na quantidade de gente que morre, que vai para o inferno, porque não se converteu, porque não buscou o caminho de Deus, porque não teve quem rezasse por essa pessoa. Quem disse isso foi a Santíssima Virgem Maria em Fátima. Muitos se perdem por não ter quem reze por eles. Rezai pelos pecadores. Rezai pela conversão dos pecadores. Rezai pela conversão dos pecadores. Isso tem que estar em nós, está em nós, está em nós. Gente, isso impelia a vida dos santos. Nós queremos ser santo? Nós devemos agir como agiam os santos. Isso impelia, isso movia o coração dos santos. Santa Teresinha, né? Tudo fazia para oferecer pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Por quê? Porque é um coração que entende. Os outros precisam de mim. Eu vou rezar por quem está no hospital? Vou rezar. Vou rezar por quem está no hospital, vou rezar por quem está sofrendo, vou rezar por quem está com Covid, vou rezar por quem está desempregado, vou rezar por quem está numa situação de dificuldade, por quem está sofrendo, por quem pede as minhas orações. Muito cuidado quando alguém pede a sua oração, irmão. A pessoa está pedindo porque ela está precisando. E se você diz para ela, eu vou rezar, você está se comprometendo de rezar. Então reze. Não se comprometa e depois simplesmente não reza. Ai, deixei pra lá. Não, esqueci. Anota o pedido da pessoa. Anota, né? Reza por ela, coloca no seu terço, coloca na sua oração. Então, se você se comprometeu aí, né, de ser um intercessor de alguém, de uma causa, de uma necessidade, reze de fato. Reze de fato. Porque Deus, ele está olhando, Deus está atento aos nossos movimentos. Deus está atento aos nossos movimentos. Então, a gente se comprometeu, é importante a gente cumprir isso. É importante a gente cumprir. E como que a gente manifesta essa intercessão? Diversas formas, irmãos. Diversas formas. Primeiro, é importante esse ato, que seja um ato interior. Que seja um ato do coração mesmo, que seja algo que brote em nós de desejo de ajudar, de desejo de colaborar. É uma compaixão. É uma dor de ver as almas se perdendo. Tem que doer em nós, irmãos. Tem que doer, a caridade ela tem que doer dentro de nós. A gente tem que passar pela rua, tem que ver um irmão caído e tem que doer dentro de nós. Se você pode fazer alguma coisa fisicamente pelo irmão, faça. Mas se você não pode, ao menos uma oração. Se você vê um irmão caindo no pecado, muitas vezes a gente está ali para julgar, para criticar o irmão. Tá vendo? Fulano de tal tá fazendo isso, fazendo aquilo, tá errando. Reze por essa pessoa, ela precisa de oração. Dobra o teu joelho e reze por ela. Nós vemos aqui uma Santa Mônica que rezava por Santo Agostinho, rezava incessantemente. Reze pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus pais, pela tua família. E alarga o teu coração, reze pelos teus vizinhos. Sabe aquele vizinho que te incomoda, que põe música alta, que usa droga, que faz tudo errado? Reze por ele. Escreve o nome dele num papel, coloca diante de Jesus, coloca aí diante da imagem de São José, diante da imagem de Nossa Senhora. Mas reze por ele. Olha a compaixão como deve ser, hein? Atenção para o que eu vou dizer agora. Reze por ele, não para ele parar de fazer barulho e parar de te incomodar, porque aí você vai estar pensando em você. A compaixão é um pensamento no outro.
Reze para que ele se encontre com Deus, para que ele experimente o amor de Deus, para que a vida dele seja transformada e ele seja salvo, independente se ele vai parar com o barulho ou não. Talvez ele vai experimentar o amor de Deus, talvez ele gosta de música alta e ele vai colocar aí as irmãs Carmelito, Frei Justo para tocar alto e vai continuar te incomodando. Né? Então a compaixão é essa, não é para o meu benefício. Ah, irmã, vou rezar para a conversão do meu marido, mas porque eu não aguento mais o meu marido, irmã. Eu preciso que o meu marido, irmã, experimente Deus para ele parar de me amolar. Ele é muito chato. Irmã, você está pensando só em você. Você não está pensando nele. A tua oração te favorece. Então saia de si. Eu quero que o meu marido experimente o amor de Deus para que ele saiba como é bom estar com Jesus, como é bom ser amado por Deus, como é bom viver na presença do Senhor, para que ele seja salvo, para que ele deseje o céu. É isso que eu quero para a vida dele. Ele pode até continuar me amolando. Não estou pensando em mim. Eu quero que ele experimente o amor de Deus. Então assim tem que ser o nosso olhar para o outro, desprovido de um olhar de nós. Não é pensando em si. Não é pensando nas vantagens, no benefício próprio. Então, tem que ter uma atitude interior, a atitude do coração que se abre para orar, que se compadece da dor do outro. E aqui, irmãos, muita atenção. Às vezes a gente se compadece do irmão doente, do irmão que está faminto, do irmão necessitado, mas às vezes a gente não se compadece do pecador. Ah, irmão, tá nessa vida aí porque quer. Eu não compadeço, não. Tenho dó, não. Ninguém tá no pecado porque simplesmente quer. Talvez a pessoa não conhece Jesus. Talvez não fez a experiência do amor de Deus. Talvez essa pessoa não teve ali uma família, uma base de família para dar um sustento, para ensinar a fé, para ensinar o caminho de Deus. Talvez essa pessoa não tenha uma estrutura psíquica e precisa de oração e precisa de ajuda. Tenhamos essa coragem. Tenhamos essa coragem de sair de nós e rezar pelos outros. Então, atitude interior. Depois vem a atitude exterior, a atitude da oração. Então, reze. Seja colocando no terço, seja na Santa Missa, né? Entregue a São José essa pessoa. Entregue a Nossa Senhora, nós que estamos aqui no caminho de consagração, né? A gente já falou sobre isso no começo, como deve ser a nossa oração. Então, entregue. Lá na Santa Missa, a Santa Missa é uma oração muito profunda, irmãos. Entregue a São José essa pessoa, entregue a Nossa Senhora essa pessoa, ou a humanidade essa situação. E peça a São José, olhe, derrama graças. Graças de conversão nessa vida, nessa casa, nessa família, nessas pessoas. Nossa Senhora, vem em auxílio. E aí você vai apresentando tanto as pessoas quanto as graças, entregue, né? Nós entregamos aqui, a partir da consagração, nós entregamos a graça da Santa Missa, os méritos da Santa Missa a São José. Não são nossos para a gente distribuir. Não são graças nossas, né? Mas nós entregamos tudo na mão de São José, inclusive as pessoas, e rezamos por elas. Não é errado, mesmo sendo consagrada a São José, a Nossa Senhora, devemos rezar pelos outros. Não é errado fazer isso. Eu só não posso dizer assim, essa missa eu destino a graça dela ao fulano de tal. Não, porque pertence a São José. Mas eu entrego tudo a São José, tanto as graças quanto as pessoas. E São José vai cuidar. Mas lembre das pessoas na Santa Missa. Lembre das pessoas no seu terço. Lembre das pessoas no seu jejum. Lembre daqueles que você quer rezar no seu dia a dia, naquilo que te custa, no seu sofrimento. Eu quero ensinar algo para vocês. Nesses dias eu comentei que ia chegar esse dia de ensinar uma coisa muitíssimo importante, que é a mortificação. A mortificação passiva e ativa, né? Então, para nós entendermos o poder que isso tem diante de Deus, tanto para a nossa vida, quanto aqui no processo da intercessão. Irmão, o que é mortificação? Mortificação vem de morte, né? É morte da ação. É a morte da ação. Mas não é uma morte que não produz frutos. É uma morte aí da ação, né? Uma mortificação unida a Deus. Porque, irmãos, nós vamos sofrer, concorda?
Concorda comigo? Você vai sofrer querendo ou não. Então, aproveite o seu sofrimento para se unir a Deus. Aproveite das pequenas coisas, os pequenos sacrifícios para se unir a Deus. Sacrifício nós sempre teremos. A vida sempre vai nos proporcionar coisas que nós... A vida sempre vai nos proporcionar coisas que nós não entendemos, coisas que nós não concordamos, coisas que nós não queremos, coisas que fogem dos nossos planos. Isso faz parte. Deus, ele permite tudo isso na nossa vida porque Deus, ele é um grande educador. Ele quer nos educar, ele quer nos ensinar a ser santo. Então, ele permite as contrariedades. Nós teremos muitas, né? Estando com Deus, estando sem Deus, a gente vai ter contrariedade. Na vida de todo mundo tem. Agora, se nós aprendemos a aproveitar dessas contrariedades para nos unirmos a Deus, para rezarmos pelos outros, então, meus irmãos, a gente aqui pega do coração de Deus algo muito importante, uma graça muito grande. A gente se vale de ferramenta maravilhosa que é a mortificação. Então, vamos entender aqui de forma muito clara o que é mortificação passiva e ativa, né? Para a gente poder aplicar aqui também na nossa intercessão. A mortificação ativa é quando eu escolho. É quando está ligada aí à minha vontade. Então, eu escolhi que hoje eu vou rezar um terço. Me custa rezar um terço. Então, eu vou escolher rezar um terço. Eu vou fazer jejum, irmã. É uma mortificação ativa. Eu escolhi que sexta-feira eu vou fazer jejum, não vou comer carne, tal. São mortificações ativas. Então, as orações que nós fazemos... a Santa Missa que nós participamos, a adoração que nós frequentamos. Talvez você está sem vontade, você se esforça, você vai, tal, né? Então, são as mortificações ativas. Eu escolhi fazer um jejum. Eu escolhi, irmã, vou tomar banho frio. Posso fazer isso? Pode. Eu vou tomar banho frio aqui, irmã, pela conversão dos pecadores. Os santos faziam muito isso. Tinha santo que tomava banho frio, tinha santo que dormia no chão, né? Dormia sem colchão, no chão puro. Eram mortificações ali pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. Então, tem de tudo, né? Tem santo que comia, né? Você vê um São João Maria Vianney, comia batata mofada. A mortificação dele era essa. Ele só comia batatas mofadas. Não comia outra coisa. Né? Então, era a mortificação dele. Então, tem santo que ficava sem comer, que comia pouco, que comia uma coisa, que comia outra. Então, tem de tudo. Tem de tudo aí, né? A gente pode fazer mortificação? Pode. Eu só digo pra você, muito cuidado com a sua saúde. Não agrada a Deus a gente fazer mortificações que prejudiquem nossa saúde. Ah, irmã, mas os santos faziam. Nós estamos falando de um outro tempo. Os santos eram movidos por um outro pensamento, que é diferente do nosso pensamento hoje, né? Você vê um Santo Antônio que se flagelava, ele tinha lá, né, a disciplina, que é um chicotinho, ele se flagelava. Então, santos que usavam silício. O silício eram materiais assim, feitos de arame, né, que tinham pontas e que fincavam na pele. Então, eles colocavam em volta do braço, em volta da barriga, em volta da perna, em várias partes do corpo, o silício, que era uma coisa áspera, uma coisa pontiaguda. Tipo um arame que tem várias pontas e fura, assim, fica cutucando a pele ali para incomodar, dói, né, causa dor. Então, os santos usavam silício. Né? Você vê princesas que usavam silício por baixo da roupa, né? Reis que usavam silício por baixo da roupa porque eram tementes a Deus. Então, esses eram costumes de uma época, eram culturas de uma época. Pode fazer? Até pode. Até pode fazer. Mas hoje eu vejo o quê? É importante mortificação? Sim. Não é que saiu de moda, não. Mas hoje as mortificações mais importantes são as mortificações que nos conduzem mesmo à caridade, né? Talvez a pessoa vai fazer uma situação dessa, eu durmo no chão. E talvez ela vai se encher de vaidade, porque ela vai se achar melhor do que o que dorme no colchão. Então, qualquer mortificação que a gente faça, ela tem que ser aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não prejudicar a saúde. Então, irmã, posso ficar uma semana sem comer? Não, irmão, pelo amor de Deus. Mas o santo fulano de tal ficava. Mas ele recebeu uma graça especial de Deus, porque não é possível a gente ficar uma semana sem comer. Você precisa comer. Você precisa se alimentar, isso não agrada a Deus. No nosso caso, não agrada a Deus. Se Deus pedir isso para uma alma, ele vai dar os meios para a alma viver.
Nós vemos santos aí que viveram, né, de Eucaristia, que só comungava. Viveu da Eucaristia. Deus deu essa graça para essa pessoa. Não vamos nós buscar isso, porque não cabe a nós. Né? Então, existem um monte de mortificações aí. Então, muito cuidado com a saúde e muito cuidado para não se envaidecer. Ah, eu faço tal coisa e aí eu sou melhor do que aquele que não faz. Pelo amor de Deus. A gente não faz isso para ter mérito diante de Deus. Ok? E outra, se você tem um diretor espiritual, é muito importante que você pergunte. Ah, irmã, eu pensei de tomar banho gelado. Pergunta pro seu diretor. Essas mortificações que a gente faz a mais, precisamos perguntar para o diretor espiritual, né? Pedir uma orientação para alguém que possa aí nos ajudar, se para nós é válido isso, se para nós encaixa, a pessoa tem problema de saúde, para que ela vai fazer grandes mortificações se ela já tem problema de saúde? Ela já tem uma mortificação na vida dela, que é a falta de saúde. Ok? Então, essas são as ativas, as que a gente escolhe. Daqui a pouco eu volto nessas. Quero falar para vocês agora das passivas. Entenda que as passivas, elas são mais importantes do que as ativas. Porque na ativa, eu escolho. Como eu disse para vocês já, pode estar escondido aqui a vaidade. Eu posso fazer e me achar melhor do que os outros. Pode ser um motivo de soberba para mim. Então, cuidado com as ativas. Agora, aproveite muito as mortificações passivas. Muito. Porque elas têm uma grande graça diante de Deus. Quais são as mortificações passivas? São as coisas que acontecem na minha vida e que eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre elas. E eu devo acolher com o amor e oferecer a Deus. Então vamos entender. Na comida, a mortificação ativa é fazer o jejum, fazer a abstinência de carne, ok? Que a igreja nos pede para fazer sexta-feira, ao menos sexta-feira. Então, fazendo sexta-feira, a gente já está fazendo a nossa parte aí. Não precisamos fazer muitas outras vezes, não. Fazendo na sexta-feira, que é o que a igreja nos pede, nós fazemos mais vezes aqui a abstinência de carne, né? Pelo uso do escapulário. Tem uma questão aí por trás que em um outro momento a gente explica. Mas aí você vai entender agora a mortificação passiva. Então vamos lá. A mortificação passiva aqui na alimentação. Você chegou em casa, vocês estão passando por um momento difícil financeiramente, e tem arroz, feijão e chuchu. Não tem carne. Aí você fala, meu Deus do céu, não tem uma carninha para comer? Não tem. Aí você começa a reclamar. Ai, porque essa vida é muito difícil, porque a gente não tem carne pra comer, porque a gente não come nada, porque comida é miserável, porque comer arroz, feijão e chuchu todo dia, porque não sei o que lá, porque... Pronto, você já perdeu a oportunidade que você tinha de fazer uma mortificação passiva. Então, não tem... Olha a diferença. Eu escolhi sexta-feira não comer carne, mas tem carne, ok? Eu escolhi. Eu estou fazendo a minha vontade. Eu cheguei em casa e não tem carne, tem arroz, feijão e chuchu. Seja porque não tem carne mesmo, a gente não tem dinheiro para comprar carne. Seja porque chegou alguém antes de mim e comeu tudo. Vamos supor que o seu marido chegou em casa, pegou a panela de carne, comeu tudo. Quando você foi comer, não tinha carne mais. Ele achou que você tinha jantado já. Ele achou que você tinha jantado. Mas você tinha saído, você chegou, foi tomar banho, seu marido chegou, comeu tudo, não sobrou para você. Esse é o momento de você fazer uma mortificação passiva. Dentro do seu coração você fala, Jesus, eu acolho isso. E eu te ofereço. E não reclamar. E não demonstrar ao seu marido. E talvez ele vai falar pra você assim, amor, você já jantou? Você fala, já. Aham, já sim. Mas, irmão, eu tô contando mentira que eu já jantei. Ou você diz, né? Melhor não mentir. Você diz assim, já jantou? Ah, não, hoje eu não vou jantar, não. Pronto. Ou você simplesmente vai lá, com muita discrição, coloca o arroz, feijão, chuchu no prato. Ele comeu toda a carne. Você não vai começar a gritar, ai, você também passou por aqui antes de mim, comeu tudo, comeu a carne toda.
E não sei o quê, porque você não pensa em ninguém, porque você não sei o quê. Aí você aproveita a mortificação passiva. Você não escolheu que não teria carne para você comer, que não ia sobrar. Aí você oferece para Deus. Gente, nós temos tantas oportunidades para fazer mortificação passiva que você vai comer. A gente tem um monte delas, basta a gente querer. Você vai comer o frango. O que normalmente a gente faz? Ou a gente vai na coxa, na sobrecoxa, ou a gente vai no peito de frango, a gente vai no pedaço maior. E vai sobrando aqueles pedaços que ninguém quer, né? Sirva o pedaço que ninguém quer. É uma mortificação passiva. É uma mortificação ali. Né? Tô colocando, tô deixando para os outros. Mas em silêncio. Em silêncio, você vai fazendo essa mortificação. Então, a gente tem um monte de oportunidade de fazer. Uma enfermidade, ela é uma mortificação muito grande, minha gente. Você não reclamar de uma dor de cabeça, de uma dor de dente, de uma dor no dedo. A gente reclama. Quantas vezes eu me pego falando, eu tô com dor de dente, tô com dor de cabeça. Mas o que a irmã vai fazer com a minha dor de cabeça? Vai fazer nada. Mas eu falo, tô com dor de cabeça hoje. Se eu entender isso aqui, se eu me lembrar, se eu acolher isso aqui, nesse momento que eu sinto a dor de cabeça, eu vou ficar em silêncio. Claro, gente, tem dor que você não vai ficar em silêncio. Tem que ir pro hospital, tem que ir no médico, tem que tomar remédio. Eu tô falando de coisas que é possível. Você já faz tratamento, já toma o remédio daquela dor. Então, silencia ela. Silencia e oferta a Jesus. Você escolheu ter dor? Não. Não escolheu ter dor. Mas a dor veio. Então, você aproveita da dor para oferecer para Jesus. É a mortificação passiva. Então, quem tem um monte de mortificação passiva na vida? Quem já é doente, né? Tem aí que suportar com paciência a sua doença. Para que é que vai procurar a mortificação ativa, minha gente? A tua mortificação você já tem uma mortificação na sua vida para oferecer para Jesus. Mas às vezes a gente pensa que não, que Deus quer que a gente coloque um cilício. Você vai colocar um cilício para quê? Você já sente dor o dia inteiro. Para que é que você vai pôr outra coisa para te dar dor? Vai dormir no chão para quê? Você já tem uma dor na coluna terrível. Você já tem uma oportunidade grande de oferecer. Você convive com uma pessoa muito difícil, marido difícil, filho difícil, esposa difícil. Você já tem uma mortificação passiva na tua vida muito grande. Então, você não precisa fazer 1 milhão de mortificações ativas. Pode escolher aqui um jejum, que o jejum ajuda, nos fortalece. Jejum é maravilhoso, minha gente. Escolha um jejum, um dia de jejum. Escolha algumas práticas, algumas coisas apenas. Não precisa fazer um monte delas, você já tem. Para a vida não ficar tão pesada. Aí aproveita do momento, né? O marido chegou em casa brigando com todo mundo, é a mulher que grita o tempo todo, é o filho que briga. Silencia. Oferece a Jesus. São mortificações passivas. Então temos mortificação em relação aos outros, em relação à comida, em relação à enfermidade, mortificações passivas no trabalho. Quantas vezes somos humilhados, né? Alguém nos maltrata, a gente fica quieto. É uma mortificação passiva. Fazer coisas que a gente não gosta. São momentos de mortificação passiva. Então, alguém falou pra você, limpa o fogão. A mãe falou pra você, limpa o fogão, filho. Você detesta limpar o fogão, ou detesta lavar a louça, detesta varrer o chão. Faça em silêncio. Alguém tá te pedindo, faça, obedeça. Faça em silêncio. Louvando a Deus, né, sem reclamar. Então, a gente tem um monte de mortificações passivas. E as passivas valem mais para Deus, por quê? Porque elas contrariam a nossa vontade. Ontem eu falava para vocês o desapego de si. A mortificação passiva, ela nos ajuda a contrariar a nossa vontade. Mas é difícil. É difícil. Então, tudo para Santa Teresinha, por exemplo, olhando para a vida de Santa Teresinha, tudo para ela, gente, era um oferecimento para Deus. Tudo. Ela estava doente. A irmã pediu para ela não ficar só no quarto, né? Ela estava bem doente, teve tuberculose. A irmã pediu para ela caminhar lá no quintal, né? Para sair um pouco do quarto. Ela estava se arrastando, ela não aguentava andar. E foi.
Aí perguntaram, Terezinha, mas por que você tá andando, Terezinha, doente desse jeito? Eu ando por um missionário que não tá aguentando andar. Eu ando por um missionário que não aguenta andar. Eu tô aqui fazendo um esforço. O médico ia dar remédio pra ela. O remédio já não vai... Sim. Não tinha muita serventia os remedinhos que dava ali, né? Porque não havia um tratamento eficaz naquela época para tuberculose. Então, o remedinho, o tratamento pequeno ali que fazia para aliviar alguma dor, alguma coisa, não ajudava muito. Ela já estava num grau avançado da enfermidade. Ela tomava o remédio. Sabe o que ela disse? Jesus, eu estou tomando esse remédio que para mim não tem efeito, mas querem que eu tome. Então, eu estou aqui, né, em obediência, tomando esse remédio que não vai me fazer efeito, pedindo que o Senhor faça efeito com esse remédio na vida daqueles missionários. Olha o amor que ela tinha pelos missionários. Na vida dos missionários que estão doentes e não estão tendo acesso agora ao tratamento, a remédio. Pronto. Ela ia comer, né? Ela ficava por último na fila. Ela já ficava por último de propósito, para não sobrar muita coisa para ela, para as irmãs poder comer na frente, né? Quando chegava a vez dela de comer, sobrava ali os restinhos esquentados, que ninguém queria, né? Era o que ela comia. E com amor, com alegria. Com amor, com alegria. Então era isso que Santa Terezinha comia, né? Sempre, como uma mortificação. E é uma mortificação muito discreta. Ninguém vai ver que não tá comendo nada, né? Não, eu tô comendo. Mas tô comendo aquilo que ninguém quer. Né? Tô permitindo que oferecer isso a Deus. Tô oferecendo essa graça a Deus. Então assim também. Um dia ela foi acusada. Quebraram um vidro na capela. Ela achou, ela tava limpando a capela, achou quebrado aquele vidro. E quando ela tava juntando, a irmã chegou. E brigou com ela, achando que ela tinha quebrado o vidro, mas não tinha sido ela. Ela pediu perdão e agiu como se tivesse sido ela. Ela não pegou o vidro e falou, não, mas não fui eu não que quebrei isso aqui. Imagina, eu cheguei que já estava. Era uma coisa pequena. Ela falou, eu posso oferecer isso a Jesus. Se ela estivesse sendo acusada ali de uma coisa séria, grave, que fosse prejudicar a vida dela, ela diria. Mas era um vidro, uma coisa tão pequena quebrada. Ela fez o quê? Uma mortificação passiva naquela hora. Oferecendo a Jesus. Então, Santa Terezinha não perdia nenhuma oportunidade. Então, ela encontrava uma agulha no chão, tanto para mortificação ativas que ela escolhia, tanto para mortificação passiva. Então, meus irmãos, é o amor a Deus nas pequenas coisas. Nós temos tantas oportunidades para isso. Terezinha fala que ela se abaixava, se ela visse uma agulha no chão, né? Às vezes a irmã estava fazendo um trabalho de costura, alguma coisa, derrubava a agulha. Ao invés de Terezinha passar e falar, gente, que descuido é esse? Uma agulha aqui no meio do caminho, vocês não enxergam, não? Ele ia lá, ela se abaixava, ela pegava a agulha, ela falava, por amor a ti, Jesus. Por amor. Eu pego essa agulha por amor a ti. E aí eu aprendi com a Lúcia, né? Lúcia, Nossa Senhora de Fátima aparecia para ela e tal, né? E a Lúcia aprendeu, ela falava sempre assim. Uma oração que Lúcia fazia, né? Jesus, eu faço isso, tal coisa, por amor a ti, em reparação ao teu coração, ao Imaculado Coração de Maria, e pela salvação das almas. Então são ofertas que fazemos a Deus. Deus, por amor a ti, eu faço isso. Em reparação ao coração de Jesus, ao coração de Maria. Também como uma oferta a São José, nós podemos acrescentar aqui. E eu peço, salvai as almas. Salvai as almas dos pecadores. Salvai as almas, libertai as almas do purgatório. Não é só por mim que eu faço, Jesus. Eu faço pela conversão dos pecadores. Eu faço pela libertação das almas do purgatório. Que bonito isso, né, gente? Se abaixar uma coisa tão pequena que ninguém vai ver. Essas coisas que passam despercebidas diante dos olhos dos outros, elas têm um valor muito grande, se feitas com amor. Se feitas com reclamação, não. Mas se feitas com amor, elas têm um grande poder no coração de Deus. São os nossos pequenos sacrifícios da vida. E a vida tem tantos. Tem tantos. Uma mãe que levanta para cuidar de um filho, né? Chorando, tá doente,
né? Quer mamar. É uma mortificação passiva, a mãe não escolheu. Levantar de madrugada, o filho tá chamando, o filho precisa dela. Levante com amor. Ofereça a Jesus, no silêncio do teu coração. E a gente tem um monte de oportunidades. O nosso cansaço, oferecer o nosso cansaço a Deus. As nossas dores a Deus. As nossas tribulações, as coisas que não dão certo, que não saem como nós gostaríamos. Né? Os nossos planos, os nossos projetos, tudo. Oferecer tudo a Deus. Sempre como um ato de amor profundo. Deus, pelo teu amor eu faço isso. Salva almas. Salva almas, Jesus. E aí, irmãos, a gente vai conseguindo viver essa profunda intercessão. Olha que profundidade isso. A gente vai vivendo essa intercessão, tirando o olhar de nós. Eu rezo pelos pecadores, eu rezo por quem sofre, por quem está doente, por quem está no hospital, pelas almas do purgatório, pelos agonizantes. Vai rezando e vai rezando pelo vizinho, pode dar nome, né? Pelo fulano que precise, faz uma lista de nome. Todo mundo que pede a minha oração, coloca o nome. Isso é intercessão. Amém? Vamos lá juntos. Hoje imploro vossa intercessão, ó Santo amigo de Deus, por todos aqueles que estão numa vida de pecado, longe do Senhor. Alcança para eles a graça de se arrependerem de seus pecados e a mudança de vida para que sejam salvos. Amém. E a ação de hoje, rezar a oração pela conversão de um pecador, está na página 157, anotei ali, 157 aqui do nosso livro, o e-book precisa dar uma olhadinha. E eu coloco aqui também para você, né, como propósito, para nós, como propósito desse dia, abençoar. Vamos lá? Então, nós vamos abençoar. Ao invés de reclamar, nós vamos abençoar. Então, nós vamos colocar em prática a mortificação passiva, a mortificação ativa. Menos ativa e mais passiva, tá, gente? A passiva aí, ela vai alcançar mais graças para a nossa vida do que a ativa. Claro, vou escolher também fazer jejum, rezar, isso tudo é muito importante, lógico. Mas não preciso multiplicar demais, não. Eu vou acolher as passivas na minha vida com muito amor, oferecendo tudo aí a Jesus por meio de Maria, por meio de São José, ok? Então, hoje nós vamos abençoar. Abençoar. Minha vida é uma benção, minha casa é uma benção, minha família é uma benção, meu trabalho é uma benção, eu tô com dor de cabeça, que benção, Deus seja louvado. E Deus seja louvado diante da dificuldade, Deus seja louvado diante da provação. Isso me custa, louvado seja Deus, eu abençoo a minha vida. E a irmã é uma benção, o marido é uma benção, o filho é uma benção, todo mundo é uma benção, ok? Depois vocês contam para nós como que foi. E quem conseguir, quem puder, olha, libertação financeira é maravilhoso, 9 passos para ser uma pessoa melhor, ajuda muito, muito mesmo, tá? Então essas lives aí, elas vão ajudando bastante a gente também nesse percurso, ok? E agora vamos então rezar o nosso terço aqui, ó, glorioso São José. Aí você vai lá para a página 138 do nosso livro. Confia já as tuas orações, as intenções do teu coração que você trouxe para rezar neste dia. Confia a São José. Todos os pedidos que estão aqui na bolsa de São José, nós também entregamos neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Primeiro mistério, nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José.
São José, valei-me. 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 São José. Valei-me. Segundo mistério, nós contemplamos José no presépio com o recém-nascido e a Virgem Maria. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. Terceiro mistério, nós contemplamos a fuga para o Egito. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. O quarto mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. O quinto mistério, nós contemplamos o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. Ó glorioso São José, Nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de nosso Pai São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São José, página 140. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos operários, Rogai por nós. honra da
vida de família, rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa. E o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nas intenções do Santo Padre, para alcançarmos as indulgências desta santa devoção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1, 2, 3 e... Viva São José! Que alegria, que graça poder ter sido ensinada neste dia, aprender mais como agradar o coração de Deus por meio de uma vida de intercessão, de oração, de mortificação, conforme é o agrado dele, sem os exageros. Isso mesmo. Né? No equilíbrio. Olha, minha gente, não quero saber de ninguém aí fazendo um monte de loucura por causa de mortificação ativa, não, hein? Prudência, discernimento. Vamos aproveitar as mortificações passivas, todas as mortificações que a vida já nos oferece. Ah, irmã, tô amarrando coisa no corpo, pelo amor de Jesus Cristo, a gente não precisa disso, tá? Então vamos aproveitar tudo que a gente tem, porque senão a gente cai no orgulho, faz coisa por vaidade, faz coisa que não agrada a Deus e prejudica a saúde também, que não é por aí que Deus quer nos conduzir, não, tá bom? E vamos abençoar. Você é uma bênção, eu quero dizer isso pra você hoje. Você é uma bênção de Deus aqui na nossa vida. Ter você conosco é uma bênção, uma alegria muito grande. Deus seja louvado por isso, tá bom? Deus abençoe sua vida, grande abraço, até amanhã se Deus quiser. E a gente continue a nossa caminhada rumo ao céu. Deus te abençoe. Com vosso auxílio vou prosseguir nos caminhos da salvação.